E aí, tudo bem? Hoje falaremos sobre movimento uniforme, que nada mais é que um movimento que ocorre o tempo todo com a mesma velocidade, ou seja, velocidade constante. Então, os conceitos que vimos na aula passada sobre velocidade escalar média vão ser usados nessa aula também, porque a velocidade escalar média nada mais é do que isso, uma velocidade constante que você faz durante todo o deslocamento, não é isso? É muito comum também ver nos livros o conceito de movimento retilíneo e uniforme. Não se assuste, é apenas um movimento uniforme feito em linha reta. Porém, para um movimento ser uniforme, não precisa ser necessariamente em linha reta. Pode ser apenas um movimento com velocidade constante que já é uniforme. Se for retilíneo e uniforme, em linha reta, tá bom? É esse o significado desse termo aqui. Pessoal, se você está gostando dos meus vídeos, deixa o seu like, se inscreva no canal que vai me ajudar e vai ajudar o YouTube a entender que o trabalho que eu faço é relevante para você, tá bom? Então vamos em frente com esse tópico aqui de movimento uniforme, que está dentro do assunto da cinemática escalar. Tudo bem? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Pessoal, falando então sobre o movimento uniforme, vamos lembrar o seguinte. Na aula passada nós vimos o conceito de velocidade escalar média, que era a velocidade em que um carro precisa se deslocar de forma constante de um ponto inicial até um ponto final em um certo intervalo de tempo. Mas nós vimos que na vida real, o carro dificilmente vai se deslocar com velocidade constante. Então, vimos essa animação que está passando aí na tela. O carro saía de Campinas, chegava em Jundiaí, andava mais devagar de Jundiaí até São Paulo e depois mais rápido de São Paulo até Santos. Ou seja, ele tinha velocidades diferentes em percursos diferentes. O que vamos ver hoje, que chama movimento uniforme, é o movimento em que, se eu dividir o meu percurso, como está nessa animação aqui, em alguns trechos, a velocidade em todos os trechos vão ser iguais. Se a velocidade for igual em todos os trechos, esse movimento vai ser chamado de movimento uniforme. Veja a diferença entre esse movimento que está aí nessa animação com o movimento dessa outra animação do carrinho verde aqui. Então eu vou marcar as posições do carrinho verde conforme ele se desloca. Olha lá, ele está parado aqui, aí começou a se deslocar. Uma posição aqui, outra aqui e outra aqui. Essas posições aqui vão ser marcadas enquanto ele se desloca. Vamos ver de novo, ó. Saiu dessa posição, aí vai para essa, depois para essa e depois para essa e para aqui. Olha só, pessoal, se a gente marcar as posições do carrinho, ele sai da posição 1, passa pela posição 2, pela posição 3 e chega na posição 4. Olha lá, sai de 1, passa por 2, por 3 e chega em 4. A gente poderia também marcar o tempo. Ele sai aqui da posição 1 no tempo 1, aí vai estar no tempo 2 na posição 2, no tempo 3 na posição 3 e no tempo 4 na posição 4. Então o que a gente pode fazer com isso aqui? Você pode usar essas informações aqui e calcular as velocidades em cada um dos percursos. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar só essa animação aqui dessa aula, vamos tirar da aula passada e vamos escrever aqui essas condições. Então eu vou ter aqui um percurso que eu vou chamar de delta S1, que ele é o S2 menos o S1. Esse primeiro percurso que ele fez, de S1 até S2. Isso aqui deu 10 metros. Aí eu tenho o delta S2, que é do S2 até o S3. Então isso aqui deu 20 metros. E eu tenho o delta S3, que é do S3 até o S4. Isso aqui deu 30 metros. Só lembrando, pessoal, quando eu falo delta e uma variável, eu tenho que fazer a final menos a inicial. Então eu estou fazendo 2 menos 1. Depois eu fiz 3 menos 2, depois 4 menos 3. Eu estou considerando final menos inicial. Então delta S1 é a distância percorrida do ponto 1 ao ponto 2. Delta S2 é a distância percorrida do ponto 2 ao ponto 3. E delta S3 é a distância percorrida do ponto 3 ao ponto 4. A mesma coisa poderíamos fazer com o tempo. Acontece o seguinte nesse deslocamento aqui. O primeiro intervalo de tempo aqui no deslocamento 1 vai ser o T2 menos o T1. Ele gastou 1 segundo para fazer esse primeiro deslocamento. E no segundo deslocamento aqui vai ser o T3 menos o T2. Ele gastou 2 segundos para fazer esse deslocamento. E no último caso aqui vai ser o T4 menos o T3. E ele gastou 3 segundos para fazer esse deslocamento. Agora, pessoal, eu vou calcular as velocidades em cada um dos trechos aqui. Então, vou ter a velocidade 1, que é igual a delta S1 dividido por delta T1. Isso vai ser, então, 10 dividido por 1, que é igual a 10 metros por segundo. A velocidade 2 vai ser, então, o segundo deslocamento dividido pelo segundo intervalo de tempo, que vai ser então 20 metros percorridos em 2 segundos. Isso vai dar de novo 10 metros por segundo. E a terceira velocidade vai ser o terceiro deslocamento dividido pelo terceiro intervalo de tempo, que vai dar
30 metros percorridos em 3 segundos, que vai dar 10 metros por segundo. Pessoal, isso aqui é o que caracteriza um movimento uniforme. O carro ele tem velocidade constante em todo o deslocamento. Se eu pegar todas as velocidades nos 3 percursos, do ponto 1 ao ponto 2, do ponto 2 ao ponto 3 e do ponto 3 ao ponto 4, ele sempre está se deslocando com a mesma velocidade. Se você pegar o tempo de reprodução do vídeo, você vai ver que o intervalo de tempo do primeiro ponto ao segundo ponto dá um certo valor, sei lá, meio segundo. Aí você vai ver o intervalo de tempo do segundo ponto ao terceiro ponto, vai dar que é o dobro do primeiro. Se você pegar o intervalo de tempo do terceiro ponto ao quarto ponto, vai dar que é o triplo do primeiro. Eu fiz dessa forma a animação para dar certo esse cálculo aqui, ele chegar sempre em 10 a velocidade. Então, ó, vendo a animação mais uma vez, nós temos aqui esse deslocamento, ó. O carro está se deslocando com velocidade uniforme, ou seja, constante em todos os trechos que ele está percorrendo aqui. E com isso, a gente então vê ele deslocando distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então a gente pode voltar aqui em cima e descrever isso que nós acabamos de dizer. Então o movimento uniforme é um movimento que ocorre quando um certo móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Nesse caso aqui desse exemplo, a cada 1 segundo o carro percorre 10 metros. Ele mantém-se nessa condição em todos os trechos. Então olha lá, ele percorre o primeiro trecho aqui de 10 metros em 1 segundo. O segundo trecho que tem 20 metros ele gastou 2 segundos, porque ele manteve a velocidade dele em 10. Então correu 10 metros por segundo em 2 segundos e teve que percorrer 20 metros. E no terceiro trajeto percorreu 30 metros, porque o trajeto durou 3 segundos e ele manteve a velocidade dele em 10 metros a cada segundo. Ou seja, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Isso que vai ser um movimento uniforme. E aqui ó, o que é interessante é que em um movimento uniforme a velocidade do carro vai ser a mesma que a velocidade média. Ela vai ser uma velocidade que é constante e ela é diferente de zero. Então ela também é igual a instantânea, porque a qualquer instante que você olhar para o movimento do carro ele vai estar com a mesma velocidade. Isso é uma característica do movimento uniforme. E aí o que é super interessante disso aqui, pessoal, é que como a gente consegue fazer essa avaliação e ver que o carro está com velocidade sempre constante, a gente consegue determinar uma matemática aqui para esse movimento chamada função horária. Então copiei aqui o desenho do deslocamento que eu havia mostrado para vocês. Vamos colocar aquelas informações que estavam aqui. Vamos deixar claro que tínhamos de informação naquele caso. Então aqui eu tenho um deslocamento de 10 metros, aqui eu tenho um deslocamento de 20 metros e aqui um deslocamento de 30 metros. E eu tenho também um intervalo de tempo de 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. Isso é o que está acontecendo aqui em cada trecho desse movimento. Então olha só pessoal, eu vou chamar a posição 1 de posição inicial e o tempo 1 também de tempo inicial. E aqui é a posição final e aqui também é o tempo final. Então o que aconteceu aqui no meio nós vamos determinar, tá bom? Vamos determinar o que aconteceu em 2 e em 3 a partir do inicial e do final. Como a velocidade do carro é constante, se eu pegar a distância total percorrida, ela vai ser a posição final menos a posição inicial. Essa distância aqui está dando 60 metros. Aqui foi 10 mais 20 mais 30, então dá 60 metros. Da mesma forma, se eu pegar o intervalo total de tempo, vou ter o tempo final menos o tempo inicial. Isso aqui está dando quanto? Está dando 6 segundos, que é 1 segundo mais 2 segundos mais 3 segundos. E aqui então eu vou ter 6 segundos. Olha só, se eu calcular a velocidade agora, eu vou ter então distância total percorrida por intervalo de tempo total. Para cada um dos percursos, nós vimos que a velocidade vale 10 metros por segundo. E ela é igual à média, então esse valor aqui vai ter que dar 10 também. A velocidade vai ser 60 dividido por 6, que vai dar 10 também. E aí, pessoal, olha só. Nessas marcas aqui, eu vou colocar o quê? As posições e os instantes, ok? Do carro. Considerando que aqui é a origem igual a 0. Tá? Se aqui é a origem, então é 0 metros e o tempo é 0 segundo. Tá? Então aqui ó, vai ser S e aqui vai ser T. Então a posição e o tempo. A posição é 0 metros e o tempo 0 segundos. Aqui a posição vai ser 10 metros e o instante vai ser 1 segundo. Aqui a posição vai ser 30 metros e o instante 3 segundos. E aqui no final a posição vai ser 60 metros e o instante vai ser um instante 6 segundos. E isso que eu estou pensando é o seguinte, vamos marcar posição e instante de cada um desses casos aqui. Do S1, S2, S3 e S4. E aí pessoal, eu quero deixar isso claro para mostrar uma coisa para vocês. Se a gente usar essa fórmula aqui, ó, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o seguinte, que
velocidade é ΔS sobre ΔT. Mas olha só, isso aqui é a mesma coisa que escrever velocidade é posição final menos posição inicial dividindo por tempo final menos tempo inicial. Agora faz o seguinte, ó, pega essa parte aqui do denominador da fração e passa multiplicando por aqui para cá. Você vai ter o seguinte, ó, velocidade que multiplica o tempo menos o tempo inicial é igual posição final menos posição inicial. E aí, olha só, eu vou trocar tudo de lado aqui, vai ficar assim, e nós vamos ter o seguinte, se a gente pensar que a posição inicial pode ser qualquer valor, e o tempo inicial a gente considera sempre no instante 0 segundos, então a gente vai colocar aqui, ó, que T0 vai ser 0 segundos. E a posição inicial não, ela pode ser um valor qualquer, tá? Só o T0 que é 0 segundo. Então se T0 for 0 segundo, isso vai ficar assim. Posição final menos inicial é igual a velocidade vezes o tempo. Agora eu pego essa parte aqui, ó, menos S0 e passo para o outro lado. Esse cara aqui fica positivo e soma o que já estava do outro lado aqui. Isso aqui é chamado de função horária do movimento uniforme. A posição final ela é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o instante do tempo. E se você pegar essa equação, essa função horária e trazer para o nosso caso aqui, ó, basta você usar o valor inicial aqui de posição, que nós sabemos aqui que deu 0, e joga os instantes aqui para você ver. Olha só, se eu pegar e quero saber a posição do carro, tá? Quero saber a posição do carro, o S, depois de 3 segundos. Então vai estar onde o carro? Na posição 30 metros, não vai estar? Vai estar aqui, ó, nós já desenhamos aqui para deixar claro. Então se a fórmula funcionar, vai estar em 30. Quanto que vale a velocidade do carro? Nós vimos que ela vale 10. Então aplicando essa fórmula aqui, ó, para t igual a 3, vai dar 30. Porque nós vamos ter assim, a posição do carro vai ser igual à posição inicial que é 0, mais a velocidade que é 10, vezes o tempo que é 3. A posição do carro depois de 3 segundos vai ser 30 metros. Então olha lá, ó, 30 metros está aqui depois de 3 segundos. E eu poderia fazer isso para qualquer intervalo de tempo. Você pegar 1 segundo vai dar 10 metros. Aqui a gente está fazendo para t igual a 3. Se a gente fizer o mesmo cálculo, a posição do carro é a posição inicial que é 0, mais a velocidade que é 10, vezes o tempo que é 1. Então a posição do carro depois de 1 segundo vai dar posição 10 metros. Então aqui o cálculo para t igual a 1 segundo. Olha lá, depois que passou 1 segundo, o carro está na posição 10 metros. Ou seja, eu posso usar isso aqui, que é a nossa querida função horária, para determinar a posição do carro em qualquer instante de tempo. Basta eu pegar o instante de tempo, jogar aqui na fórmula que eu vou conseguir chegar então na posição que eu quero. Só vamos ter atenção no seguinte, pessoal. S e S0 são posições, tá? Posições. Distância é a diferença entre eles. Então, deixando isso aqui bem claro, para essa fórmula aqui nós vamos ter S é uma posição, nós vamos chamar disso final. S0 também é uma posição, vamos chamar de inicial. V é a velocidade e T é o tempo. E esse tempo aqui é o tempo considerando que o instante inicial é sempre 0. Então toma cuidado que S é posição, S não é distância. Distância é a diferença entre S e S0. E como nós vimos na aula passada, a velocidade pode ser positiva ou negativa. Isso vai indicar o seguinte, ó, que eu tenho aqui um certo deslocamento orientado. Então eu tenho aqui essa orientação. Eu posso ter um carro que está indo no sentido igual aqui da orientação e outro no sentido oposto. E as velocidades vão ficar positiva e negativa respectivamente. Então esse carro está andando no sentido positivo da via e esse carro está andando no sentido oposto da via. Como já vimos na aula passada, esse cara aqui vai ter velocidade maior que 0, esse cara aqui vai ter velocidade menor que 0. Então vamos pensar o seguinte, para o carro verde, essa aqui é a posição inicial dele. E para o carro azul, essa aqui é a posição inicial dele. Aí se nós fizermos um gráfico aqui, usando o plano cartesiano, indicando o tempo na horizontal e a posição na vertical, nós vamos ter o seguinte. O carro verde parte de uma certa posição aqui S0 e conforme o tempo vai passando, a posição dele vai ficando cada vez maior. Porque a orientação desse deslocamento aqui está sendo da esquerda para a direita. A posição dele vai ficando cada vez maior. Então ele teria um gráfico desse jeito aqui, tá? Então ele está na posição, vamos supor aqui, 5. Aí vai para 10, 15, 20, 25, assim por diante. Vai aumentando a posição dele. Já o carro azul, ele vai ter uma posição inicial que está à frente do carro verde. Então aqui vai ser a posição inicial dele. E conforme ele vai se deslocando, ele vai voltando em relação ao posicionamento aqui da via. Então seria assim o gráfico do carro azul. Isso quer dizer o seguinte, se os carros têm aqui um certo valor da velocidade deles em módulo, para o carro verde a função horária ficaria assim. S é igual a S0 mais a velocidade dele vezes o tempo.
Para o carro azul, a função horária ficaria assim: S é igual a S0 menos velocidade vezes o tempo. Eu vou ter que considerar o sinal da velocidade para fazer o cálculo, porque, lembrando, velocidade é uma grandeza vetorial e ela vai ter que ter o sinal dela levado em conta porque ela está andando em sentido oposto à minha referência. Minha referência diz que eu tenho que ir da esquerda para a direita e esse carro está se deslocando da direita para a esquerda. Então, o vetor velocidade é o vetor oposto à referência. E aí é interessante que isso vai bater exatamente com o que nós precisamos. Olha só, como aqui quem está variando é o tempo, a posição inicial e a velocidade são constantes aqui, então ela vai ser crescente se a velocidade for positiva, a posição, tá vendo? Ela cresce e ela vai ser decrescente se a velocidade for negativa. Isso aqui é interessante porque vai indicar se o movimento é progressivo ou retrógrado, né? O verde aqui é progressivo e o azul é retrógrado. Então, pessoal, vamos ter atenção. Eu vou ter que considerar a velocidade com sinal negativo para que eu for fazer o cálculo se o movimento for retrógrado. Ou no próprio enunciado já pode falar que a velocidade é negativa. Se ela falar que é negativa, você já vai colocar o valor negativo também lá na fórmula, porque já está indicando para você, quando ele fala que a velocidade é negativa, que o carro se desloca no sentido oposto da orientação da via. Então vamos fazer alguns exemplos dos conceitos vistos hoje, usando a função horária, para a gente praticar aqui o que nós vimos sobre a teoria da aula de hoje. Nesse exemplo aqui está dizendo então, ó, um carro se desloca com velocidade constante de 30 metros por segundo em uma avenida. Ele passa por uma loja que está na posição 30 metros dessa avenida e depois de 5 segundos ele passa por outra loja que está na posição e daqui as alternativas. Vai estar na posição 200, 150, 120, 180 ou 300 metros. Bom, basicamente o que ele falou aqui, ó? Ele deu uma posição inicial, que é a posição da primeira loja. Então nós temos aqui a posição inicial de 30 metros e ele quer saber a posição final. Aí fala que a velocidade do carro é de 30 metros por segundo e o tempo percorrido entre a posição inicial e a final ele fala que são 5 segundos. Então, pessoal, vamos usar a função horária aqui. Eu quero saber a posição final, eu conheço a posição inicial, conheço a velocidade e conheço o tempo. Então, a posição final vai ser a posição inicial, que é 30 metros, mais a velocidade, que é 30 metros por segundo, vezes o tempo, que foi 5 segundos. Então, a posição final vai ser 30 mais 30 vezes 5, 150. Portanto, a posição final vai ser 30 mais 150, que é 180 metros. Nesse caso, então, a alternativa correta é a alternativa D. A segunda loja que o carro viu está na posição 180 metros dessa avenida. Um exemplo aqui para vocês verem, então, a utilidade da função horária. Vamos ver mais um caso. Então, nesse exemplo aqui está dizendo o seguinte: um ciclista está pedalando com velocidade constante em uma rodovia. Ele passa pela marca de 33 km em um certo instante. E depois de 30 minutos, ele está na marca de 41 km. Qual é a velocidade de deslocamento desse ciclista em km por hora? Vamos primeiro analisar as informações que eu tenho aqui. Ele fala ali, ó, que ele passa pela marca de 33 km. Então, isso aqui é a minha posição inicial. Ele fala que ele chega na marca de 41. Então, 41 é a minha posição final. Que fala que entre a posição de 33 km e 41 km passou 30 minutos. Então, o tempo aqui é 30 minutos. E para isso eu quero saber a velocidade de deslocamento. Só vamos ter atenção aqui, ó. Vamos ter atenção que a velocidade ele quer em km por hora. Se ele quer em km por hora, eu não posso usar o tempo em minutos. O tempo tem que estar em horas. A posição já está ok, já está em quilômetros, que está ok com a unidade aqui. Agora o tempo não, está em minutos, eu tenho que converter para hora. 30 minutos convertido para hora vai dar 0,5 horas, meia hora. Então está feito aqui a conversão. Agora basta a gente usar a função horária. A posição final vai ser a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A posição final é 41, a inicial é 33, a velocidade nós queremos saber e o tempo é 0,5. Então agora a gente faz uma equaçãozinha aqui, ó, e isola a velocidade. Passando então agora o 33 para a esquerda aqui, vamos ficar com 41 menos 33 é igual a 0,5V. Então 41 menos 33 vai dar 8. Isso é igual a 0,5V. Passo 0,5 dividindo. V é igual a 8 dividido por 0,5. Portanto, V é igual a 16 km por hora. A velocidade de deslocamento então do ciclista era de 16 km por hora. Vamos ver agora um exemplo em que a gente tem um deslocamento com a velocidade oposta à orientação da via. Uma pessoa está correndo com velocidade constante de menos 6 km por hora em uma pista. Outra pessoa que está marcando o tempo de corrida vê que meia hora após iniciar a corrida, a pessoa que está correndo está na posição 55 km. Qual será a posição da pessoa que está correndo 20 minutos depois?
Bom, pessoal, aqui ele deu uma informação que é a informação que meia hora depois de que a pessoa começou a correr, ela está na posição 55 km. A posição inicial, então, é 55 km. Agora, essa meia hora aqui, isso aqui só marca um instante inicial, mas não quer dizer que eu vou usar esse dado meia hora. Porque ele pergunta aqui, ó, qual será a posição da pessoa que está correndo 20 minutos depois. Então, 20 minutos depois que ela estava nessa posição. Então, o que me interessa aqui, o tempo que eu vou usar vai ser 20 minutos. E ele quer saber a posição que ela vai estar depois desse tempo. Ele me informa a velocidade dela, que é menos 6 km por hora. Pessoal, novamente, ó, a velocidade que ele deu está em quilômetros por hora. Então, essa hora aqui me indica que eu tenho que usar o tempo também em hora e a posição em quilômetro. Tudo bem, a posição já está em quilômetro. Então, o meu tempo tem que ser convertido para hora para eu poder usar a velocidade em quilômetros por hora. Lembrando, nunca podemos misturar as unidades. Então, o tempo ele vai ser 20 dividido por 60, que é igual a 2/3 de hora. Vou deixar em forma de fração, porque vai facilitar na hora da conta, tá? Então, deu 2/3 de hora. Então, pegando aqui a minha função horária, eu vou ter que a posição final é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. A posição final eu quero saber. A inicial é de 55 km, a velocidade é menos 6 km por hora e o tempo é 2/3 de hora. Então, a posição final vai ser 55 menos 6 dividido por 3 aqui vai dar 2. Então, isso aqui dividido por isso dá 2. Então, fica 2 vezes 2 que dá 4. Então, 55 menos 4. Portanto, a posição final vai ser 51 km. A posição dessa pessoa depois de 20 minutos. Então, pessoal, vamos prestar atenção em uma coisa aqui, ó. Ela está correndo com velocidade negativa. Então, ela está voltando em relação à orientação da pista. Se ela está voltando, a posição inicial tem que ser maior que a final. Bateu aqui, ó. 55 era a inicial e a final deu 51. Então, tá ok, tá coerente. Uma coisa que vai acontecer, independente se a posição dela está mudando para menos ou para mais, ou seja, se ela está correndo no sentido positivo ou sentido negativo da pista, sempre o tempo vai ter que ser positivo, o tempo nunca vai ser negativo, tá bom? Nunca você vai ter que colocar o tempo negativo na equação, ou se você calcular o tempo não pode dar negativo. Então, é outro ponto importante aqui. O tempo dando negativo, reveja seus cálculos porque você errou alguma coisa. O tempo vai dar sempre positivo, tá bom? Vou fazer aqui um último exemplo para a gente fazer um cálculo de tempo, para a gente praticar mais uma vez aqui o uso da função horária. Então, esse último exemplo aqui está dizendo que uma pessoa vai de Carmo do Rio Claro para Taubaté, seguindo essa rota azul indicada e com velocidade constante de 81 km por hora. Qual foi o tempo de deslocamento entre as duas cidades? Quando ele fala que o deslocamento foi feito pela rota azul, isso indica que nós temos que usar essa informação aqui, ó, que entre as duas cidades tem uma distância de 324 km. Então, como que a gente usaria a função horária nesse caso aqui? Então, vamos lá. Que informações eu tenho? Tem a posição inicial? Não. Tem a posição final? Não. Eu tenho a velocidade? Sim. Ele me deu aqui 81 km por hora. E eu quero saber qual que é o tempo. Bom, pessoal, aqui ó, tranquilo, porque eu não tenho posição inicial menos nem a final, mas eu sei que a distância total percorrida é o ΔS, que é posição final menos posição inicial. Então, posição final menos posição inicial corresponde à distância total percorrida, que nesse caso é 324 km. Então, sim, podemos usar a função horária aqui sem problema. Porque, ó, a função horária diz que S é igual a S0 mais VT. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar esse S0 e passar para a esquerda. Eu vou ficar com S menos S0 igual a VT. Agora eu sei que esse valor aqui é a distância total percorrida, que deu 324 km. Então fica aqui, ó, 324 é igual a VT. V é 81 e o tempo eu quero saber. Então vou descobrir aqui quanto tempo levou para se deslocar de Carmo do Rio Claro até Taubaté, em velocidade constante de 81 km por hora. Seguindo aqui, nós vamos ter então, vou passar 81 dividindo, eu vou ter então que o tempo de deslocamento foi 324 dividido por 81. Portanto, o tempo foi de 4 horas. Então, atenção, quando você tiver a distância total percorrida, você ainda consegue usar a função horária e você vai poder fazer isso aqui, ó. Distância total percorrida é a diferença S menos S0. Muito bem, essa foi a primeira aula sobre movimento uniforme. Aula que vem falaremos ainda desse mesmo assunto, trazendo para você conversão de unidades da velocidade e gráficos e interpretação de gráficos do movimento uniforme, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações aí no sininho
e compartilhe esse vídeo nas redes sociais que você usa aí, tudo bem? Então, um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.